Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Felipe da LCM e vou estar mostrando para vocês o funcionamento desse nosso lançamento LC101. Ele vai fazer a furação de cavilha utilizando o sistema 32 e também do Minifix. Então eu vou estar mostrando para vocês como que nós podemos estar utilizando esse gabarito para fazer a furação do Minifix e da cavilha no seu guarda-roupa. Aqui vai estar simulando, né, uma lateral de guarda-roupa e a base do guarda-roupa, beleza? Então a gente vai começar a usinagem pela lateral, né, pela parte do topo. Aqui, ó, nosso gabarito, ele é um bloco de alumínio anodizado na cor vermelha. Ele tem 5 furações e o centro dessas furações tem uma distância de 32 milímetros entre elas. Então ele usa o sistema 32, ok? Aqui, ó, nós temos a disposição, né, da espessura das chapas. Quando você está trabalhando com uma chapa de 15 milímetros de espessura, você vai fixar o bloco de alumínio com o parafuso localizado no furo de 15 milímetros, ok? Aqui nós temos um bico alinhador. Esse bico alinhador ele vai ser utilizado para alinhamento das furações. Eu vou começar fazendo a furação na lateral, que aqui virá a furação de Minifix e as cavilhas no topo e o Minifix na face, beleza? Aqui eu vou estar regulando a broca na profundidade, tá? Lembrando, a broca e o limitador de broca, fresa e limitador de fresa, ele não acompanha o gabarito. O que vem no gabarito, os dois blocos de alumínio, as buchas de 8 milímetros de aço inox 304, ele é recartilhado e rosqueável. São 5 buchas de 8 milímetros e uma bucha de 5 milímetros. Aqui nós temos uma fresa de 15 milímetros que vai servir para fazer a furação do Minifix. E também acompanha esses dois pinos, que são os pinos top. Então aqui, ó, eu vou fazer a furação de topo. Como o meu bloco de alumínio ele já está posicionado com os parafusos na espessura de 15, eu só vou limitar a questão do posicionamento do topo. Ele vai fazer a limitação do meu bloco de alumínio. Vou começar fazendo a furação aqui, no segundo furo. Se eu quero dar uma distância utilizando o sistema 32, eu vou estar utilizando esse pino. Vou colocar ele aqui e ele vai entrar no furo que eu fiz e vai limitar o gabarito. Então eu consigo fazer as demais furações que eu necessito utilizando o sistema 32. Para não fazer muito furo, vou fazer o furo mais posicionado aqui. Eu vou sair daqui agora, posso manter o pino aqui, ó, e vou colocar ele aqui novamente. Agora eu vou fazer a furação do Minifix e aonde vai passar o parafuso do Minifix. Então eu retiro a bucha de 5 aqui dessa posição, eu vou colocar uma bucha de 8, minha fresa de 15 milímetros, vou regular a profundidade de acordo com a minha necessidade. Vou fazer a furação de topo para passar o parafuso. Nesse primeiro momento eu tenho furação de cavilha e o Minifix, beleza? Para fazer as demais furações aqui eu posso continuar utilizando o pino, que ele vai entrar aqui e vai limitar o sistema 32 para furar as demais cavilhas. Então, só lembrando, primeiro eu coloco a broca sem ligar a máquina para não estragar minha broca e acabar machucando a bucha de aço inox. Depois que ela está colocada, aí sim eu faço a usinagem. Furação de centro a centro 64 entre esses furos aqui, ó. Agora eu vou mudar um pouquinho a posição. Então a minha peça, a minha lateral do guarda-roupa, ela já está toda furada, uma lateral interna, tudo bem, pessoal?
Agora eu vou estar utilizando essa mesma peça para fazer a furação da minha base. Então aqui eu tenho um risco de posicionamento, né? O centro da base, da lateral, na base. Eu estarei desmembrando agora os blocos, né, de alumínio. Vou estar trabalhando somente com esse bloco agora. Eu posso estar trabalhando de duas formas nessa peça. Posso colocar o pino top aqui da mesma forma que eu coloquei o pino top para fazer essa furação, essa primeira furação. Então coloco lá na área externa e vou fazer o alinhamento através dos bicos alinhadores da minha linha que eu tenho de referência. Nesse momento eu vou regular a profundidade da broca de acordo com a espessura do meu material, porque lembrando, né, eu não posso varar a cavilha e nem varar o parafuso do Minifix, porque meu material aqui tem 15 mm, se eu varar esteticamente eu vou perder. Então sempre tomando cuidado com a espessura do material. Posicionei e vou fazer a minha furação. No caso aqui é nessa posição. E o que eu vou fazer? Eu vou andar agora com um bloco de alumínio. Posso fazer dessa forma. Lembrando do pino top, ele vai entrar aqui dentro do furo. E eu mantenho o alinhamento através do bico alinhador. Eu tenho uma outra opção, que é colocar a cavilha, por exemplo, no furo que eu quero fazer paralelo, tá, pessoal? Então eu vou demonstrar aqui sem a opção dela ir livre sozinha, né? Sem utilizar o pino top. O que eu vou estar fazendo aqui, ó. Eu coloquei a cavilha de 8 mm nesse espaço da cavilha de 8. Então ele vai estar acompanhando aqui, ó, o posicionamento certinho da onde eu furei o Minifix. No caso da cavilha, que aqui vai ser cavilha, eu posiciono aqui, vou olhar o bico alinhador e fazer a furação. Sempre importante prender uma peça na outra com grã para que ela não saia da posição. Então eu vou trocar a cavilha de lugar agora. Para fazer a furação do parafuso do Minifix, eu vou estar colocando a cavilha no Minifix, na furação do Minifix. Vou trocar a bucha de 8 pela bucha de 5 mm. Novamente eu vou alinhar o gabarito. Broca de 5 mm com limitador. Toma cuidado para não passar a profundidade do material. Fazendo somente a furação necessária, com a profundidade necessária. Eu vou estar fazendo a fixação do parafuso e posteriormente fazendo a montagem. O Minifix, o tambor do Minifix, ele vem com uma setinha apontando a posição correta na hora de colocar ele dentro do furo. Então essa é a posição correta. Aqui está feita a minha furação. Então aqui eu vou montar minha peça e parafusar Minifix. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, uma outra opção também é estar utilizando a régua deslizante, que vem com alguns ajustes aqui, né, para ela correr no trilho guia para a serra circular. Então ela vai encaixar a régua aqui, ok? Com os bicos alinhadores eu vou fazer o alinhamento da onde eu quero que a minha lateral fique. Eu posso fazer a marcação. Com a marcação, alinhei meu bloco, alinhei minha régua. Então ela vai deslizar aqui. Faço um pequeno ajuste, travo aqui também. Para fazer essas furações, essa primeira furação, eu utilizei o pino top. Eu vou estar utilizando o pino top aqui. Ele vai estar limitando. Agora eu vou dar início à minha primeira furação. Furou. Eu tiro o pino, né? Ela estava na posição. Vou colocar o pino aqui e encaixar no furo. E agora eu vou vir nesse furo. Vou retirar o pino e vou colocar, ó, o pino bem aqui. Vai estar alinhado a furação do Minifix e a segunda furação. Eu vou aproveitar para fazer o furo do Minifix e para fazer a última furação. Então retiro os pinos, vou fazer a fixação do parafuso do Minifix e posterior montagem.
Então essa aqui é uma opção que nós também temos. Beleza, pessoal? Curte, compartilha e aperte o sininho. Até a próxima.